Graça e paz para os irmãos. Fui incumbido de trazer hoje a palavra do Senhor. Então abram as Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Como os irmãos bem sabem, eu vou ser breve, E sempre eu gosto de terminar o culto no horário certo. Às vezes passa um pouquinho, mas eu gosto de terminar no horário certo. Se é 9h15, é 9h15. Então, se passar um pouquinho, os irmãos perdoem. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 40, a partir do versículo 46, e diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, meio de engano, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e disse Jesus: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Como eu bem falei aos irmãos, eu vou ser bem direto na pregação do Evangelho. O texto que eu acabei de ler é sobre uma pessoa que, além de ser deficiente, era mendigo. De repente, estou falando aqui, li um texto que não se enquadra a nenhum de nós, porque além desse cidadão, desse homem, ele ter uma deficiência, ele ainda assim era excluído da classe social. Era uma pessoa que ninguém queria andar, uma pessoa que fedia, pessoa que cheirava mal, uma pessoa que os seus cabelos eram todos embaraçados, sujos, uma pessoa que não tinha nada para lhe dar em troca, que uma pessoa normal pudesse andar. Mas uma coisa aconteceu, ele teve um encontro com Jesus. O que nós podemos extrair desse texto, na nossa vida humana, na nossa vida de sentimentos, é que igual a ele, nós precisamos clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque a vida do ser humano é uma vida de total carência. A vida do ser humano é uma vida que ele tem desejo. Quem me conhece sabe que eu estudo bastante para concurso público. Aí se você perguntar, qual é o teu desejo? De passar no concurso público. A nossa vida é pautada em algo, em alguma coisa. A nossa vida, ela começa a caminhar nesse sentido e nessa direção. Muitos que aqui estão vieram cheios de frustrações,
cheio de nãos durante essa semana, cheio de palavras negativas, cheio de desilusões. Mas hoje o Deus que eu conheço, Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Aqui nós lemos esse pedacinho, pastor Rafael, de texto. Aqui nós estamos vendo um diálogo de Jesus com um homem que não tem perspectiva. Este homem poderia chegar para Jesus e falar: poxa, eu queria ter uma casa, porque eu moro na rua. Poxa, eu queria, sei lá, chegar, tomar um banho. Eu queria que alguém me olhasse. Lembra-se daquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda? O que tu quer? Tu quer ser curado? O cara fala: não, pô, não tem ninguém que me leve. Aquele homem poderia pedir qualquer outra coisa. Às vezes nós estamos pedindo as coisas erradas ao Senhor. O que adianta ter um concurso público, mas porém ser cego? O que adianta você ganhar uma boa renda, porém uma vida medíocre e mendigando? O que adianta? Porém Jesus, Ele faz uma pergunta primordial que todos nós deveríamos responder para Ele: o que quer que eu te faça? A nossa empreitada na vida é justamente atrás de algo, ou alguma coisa, é no relacionamento, ou algo parecido, e nós ficamos aprisionados. Nós fazemos escolhas erradas todos os dias, e às vezes ficamos amarrados com aquela escolha, que assim nós fizemos. Nós falamos coisas que não deve, e às vezes somos perseguidos por isso. Este homem estava deitado na esquina. Quantos de nós estamos parados na esquina da vida, aprisionados por algo que não nos deixa seguir? E todos os dias o mestre está perguntando: o que quero que eu te faça? Mas a gente fala o quê? Senhor, me dá um casamento. Senhor, me dá isso. Irmãos, as nossas petições ao Senhor não se diferem de nada do mundo. Tudo que a gente pede a Deus, o mundo também pede. Quem não pede uma boa casa? Se você conversar agora com uma pessoa que está lá bebendo, ela vai falar: pô, meu sonho é ter uma boa casa. Meu sonho é ter uma boa família. A maioria dos meus amigos que estudam comigo são ímpios. Outros são ateus, que não acreditam em Deus. Estão no mesmo objetivo que eu, de estudar. O mesmo objetivo de passar no concurso público. De repente, teu colega de trabalho é a mesma coisa. Mas para o crente tem que ser diferente. Senhor, me dá mais de Ti. Permita que eu Te veja. Permita que eu seja Teu amigo, Senhor. Permita que o Senhor ande comigo. Mas o que nós mais pedimos são coisas materiais palpáveis. E continuamos a mendigar as coisas que não eram para que nós mendigássemos. Existem duas situações nesse texto. A primeira, aquela pessoa aqui, já até falei no primeiro culto, eu dei até um spoiler, né, no primeiro culto, são aquelas pessoas que precisam, mas não querem. E aquelas pessoas que querem, mas não precisam. Se nós levarmos para o lado secular, quantas pessoas que a gente não conhece, que estão no mundo das drogas, ou então no mundo da bebedeira,
ou então numa situação horrível, no mundo do tráfico, ou da milícia, sei lá o que for, e você chega, rapaz, tu tem que parar com isso, que isso vai te matar. A pessoa sabe que ela precisa parar com aquilo. A pessoa é bebendo, chega em casa bêbada, trêbada, chega em casa numa situação deplorável, sabe que tem que parar, mas não quer. Por outro lado, se você levar para o ramo empresarial, tem pessoas que tem muita raça de dinheiro, e ainda assim luta para querer mais, precisa, não precisava, mas quer mais. Quando Jesus chega para esse Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? É uma pergunta, desculpa a expressão, mas é uma pergunta meia, o cara é cego, o cara é mendigo, no mínimo que o cara ia querer era um prato de comida, no mínimo que o cara ia querer era um banho, no mínimo que a pessoa ia querer era uma casa. Mas para as coisas de Deus, nós devemos falar. Tem momento que a gente tem que falar. Tem momento que a gente tem que falar: Senhor, é isso que eu quero. E Jesus, assim, nesse diálogo, ele pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? De repente essa pergunta está sendo hoje para mim: Jorge, o que queres que eu te faça? Porque a cada dia a gente está pedindo algo a Deus que não preenche Deus. A gente pede as coisas ao Senhor que não é Ele. Quando nós pedimos algo ao Senhor que não é Ele, não há preenchimento, e há sempre um vazio. A gente sempre vai mendigar alguma coisa. Repare que nos nossos cultos, o que mais tem são pessoas depressivas, são pessoas com crise de ansiedade. Não estou falando que essa doença não exista, irmão, estou falando que ela existe. Mas por que motivo que ela existe? Jesus, uma certa feita, ele vai falar acerca disso. Por que andais ansioso? Porque há de vestir. Ele não falou pelo aquilo que você não tem, pelo que há. Era uma situação que o cara nem estava passando ainda, a pessoa não estava passando por aquilo. Ou seja, é uma ansiedade futura. É mais ou menos igual muitas mães, principalmente de meninas. Ai meu Deus, e quando minha filha fizer 15 anos, a menina tem 3. Ai meu Deus, como é que vai ser? Quando minha filha casar, poxa, a menina, cara, nem deixou de gatear ainda. Ansiedade futura. Aí Jesus começa a falar: vem cá, para um pouquinho, olha o lírio, olha aqueles pardais, os pássaros, alguns deles trabalham, alguns deles fizeram algum esforço para estar ali, quanto mais vocês. Salmista, Salmo de número 8 vai falar que nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos preciosos para o Senhor. Não estou falando que nós somos exclusivos para o Senhor, eu sou exclusivo. Quando eu falo isso, estou sendo narcisista. Não sou, mas nós, a igreja do Senhor, é preciosa para Ele. E você é precioso para o Senhor. Mas porém, nesse preciosismo, nós acabamos de deixar de desfrutar daquilo que é de melhor, que vem da parte do Senhor. Volto a dizer, tem pessoas que precisam, mas não querem. Tem pessoas que precisam se libertar, mas não querem, missionário. Tem pessoas que precisam dar outro rumo para a vida, porque o caminho que está andando é de morte. Ele sabe, mas não querem.
vou orar ao Senhor. Clamar-te a mim, respondeste, Ele já te respondeu. Você sabe que está no caminho, que não se deve andar. Você sabe que esse caminho é de morte. A morte espiritual, e a outra é a morte física. Davi vai falar: salva-me, Senhor, pela tua misericórdia, porque na morte não há lembrança de ti, e no Seol quem te louvará? Mas a gente está indo, ainda nessa vida de fofoca, nessa vida de mentira, nessa vida de enganação. E Jesus todo dia está perguntando: o que quero que eu te faça, meu filho? E nós: Senhor, eu queria tanto um emprego. Este homem respondeu: Senhor, eu quero ver. Há no mundo jurídico um brocardo chamado extrapetita e infrapetita. Extra, acima daquilo que nós pedimos. Infra, abaixo daquilo que nós pedimos. Jesus é assim. Tu pede uma coisa e dá além do que aquilo. Se tu pedir salvação, Ele não vai te dar só salvação, Ele vai te dar libertação, Ele vai te dar uma vida plena diante dEle, porque Ele dá mais, além do que nós pensamos e pedimos. O mal que nós até estamos aqui, pedimos a Deus, aleluia, glória a Deus, mas não pedimos ao Senhor algo inerente à nossa vida, que possa vir nos levar a uma grande salvação. Quantos de nós até mesmo oferecemos ao Senhor um culto maquiado, até nas nossas próprias orações? Se uma pessoa chega e fala: ora por mim que eu caí, acabou, beleza, eu vou orar por você, mas passa 40 minutos falando acerca do pecado do cara, e se lembrar de orar, vai orar 1 minuto. Que oração é essa, meu irmão? Porque nós somos ruins, só pensamos em nós, só pensamos na nossa própria vida, só pensamos naquele versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas me dá só um exemplo de sentido de casa. Pergunta de vestibular: o que é casa? O que é família? Essa que você tem? Só? Cristo vai falar o seguinte: minha família são todos aqueles. A nossa família cresce, nossa vida cresce, a nossa responsabilidade cresce. Mas porém, a gente fica nessa mesmice espiritual e deixamos de desfrutar as melhores coisas do Senhor. 49, Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, quantos de nós precisamos tirar, largar tudo aquilo que tem tentado nos parar diante do Senhor? A gente chega aqui em cima e até pregamos, alguns aí: sai da frente, Satanás. Quem falou que ele vai sair da frente? Se ele não te conhece, seu nome não é conhecido lá para ele, você não causa estrago nenhum no inferno. Como é que tu vai mandar ele sair da frente? Se bobear, ele vai falar: você é meu amigo, porque você faz tudo aquilo que eu quero. Por quê? Porque não quer. O Senhor sabe que precisa do Senhor, mas não querem. A gente até brincava com uma pessoa lá na outra igreja que a gente era. Chegava esse camarada meio entrevado. A gente falava: vamos orar para Deus te curar. Não, peraí, eu não quero ser curado não, eu quero o INSS.
Ele sabia que precisava ser curado, mas não queria ser curado. Tem gente que fala o seguinte: pô, se eu for curado, como é que eu vou ter assunto para falar das enfermidades? Tem uma irmã que quando para conversar comigo, meu Deus, não sei quem foi mais vezes para o Marilione, se foi eu ou ela. Está na disputa. Eu acho que ela me ganhou porque ela foi esse último final de semana. Estou falando esse tom de brincadeira, mas é assim que é a nossa vida. O que eu quero que te faça? É a pergunta do mestre hoje. Ele não só curou aquele homem, mas ele salvou. Vai, a tua fé te salvou. Quando a salvação, quando a cura vem dele, não existe nada que possa deter. O nosso mal que a gente está buscando a cura em outras coisas, em outras pessoas. Tem outras pessoas que curam? Tem. A gente vê exemplo aí, Dr. Fritz. Os caras operavam, e aí? Vai falar que os caras não curavam. As pessoas estão vivas até hoje, que foram operados pelo cara. E aí? Muitas pessoas que saíram daqui e iam até esses caras foram curadas de alguma enfermidade, mas não foram curadas da alma. Jesus não só cura a tua enfermidade, mas Ele cura a tua alma. E nessa noite, eu como representante dEle, tenho o privilégio de perguntar não só a vocês, mas para mim mesmo: o que querem que eu te faça? Hoje está sendo uma oportunidade que Deus está nos dando, de sermos melhores, e de falar para Ele: Senhor, quero que o Senhor haja nisso, porque eu preciso me libertar. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso por mim. Irmãos, que sinceramente, dinheiro, emprego a gente consegue. A gente consegue. A gente fala que está ruim, mas não está muito ruim não. Eu olho o Instagram de muita gente aí que, poxa, Senhor Wilson mesmo, estava lá nas Bahamas. Se você vê o Facebook do Wilson, só vai ver em Caribe, esse lance assim. Aí quando chega aí, pô, tá ruim, cara. Aí, depois que o governo entrou, meu Deus, tá ruim pra caramba. Mas só vê ele andando de bug por aí. Por quê? Trabalhar, a gente consegue. Mas para tocar a nossa alma, somente a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o poder é dele, a glória é dele. Foi Ele que morreu, Ele ressuscitou para mim e para você. E nesta noite, Ele está aqui só para falar. Ele veio aqui para conversar contigo. Você veio não falar igual o Alan falou mais cedo, o Vitor Alan, não porque alguém te convidou, não porque o Jorge é bonito, porque eu não sou. Desculpe, não vou ser mentiroso, e nem vocês, em nome de Jesus. A Luísa, a filha do Rafael e da Caliane, quando me vê, chega até se benze. Ela me viu, ó. Jesus, sou tão feio assim, mano. Não sou. Mas vocês vieram, porque existe um, que Ele pode dar jeito no teu problema. A solução para você é Jesus Cristo. Não existe outro, não existe nada além de Jesus, para preencher esse vazio que há em ti. Não há ninguém além do Senhor Jesus, para tirar tudo isso que está em você. Mas para isso você tem que falar: Senhor, eu preciso disso. O nosso mal é que nós às vezes queremos fazer tudo de conforme a nossa própria vontade, nossas próprias forças. A gente não vai conseguir. A gente não vai.
Eu me lembro de quando eu saía para as minhas noitadas, para usar drogas. Eu ainda tenho cara de drogado, mas não sou drogado não, irmãos. Pelo amor de Deus, hein? Não sou não, pô. Não sou, pô. Binho, sou não, hein? E quando eu chegava em casa, minha mãe estava de joelho orando. Eu passava por ela, nem me via. Ela só pedia: Senhor, salva meu filho. E primeira coisa, quando eu me converti, foi pedir: Senhor, eu preciso ser curado, Senhor. Eu já não aguento mais, eu não aguentava mais usar aquilo. Mas eu tive que falar para o Senhor, Ele sabia. Missionário, Ele sabia o que eu precisava. Quando perguntaram assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu fui lá. Você quer aceitar Jesus? Quero, eu quero que Ele me cure das drogas. Foi o que eu falei, que naquela época... E aí, fala aí. Era assim que era feito. Então confessa aí: eu, fulano de tal, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estou falando isso porque eu sou velho, tá? Não sei o que. Aí se tivesse 10 pessoas, é um por um. Fala: eu, fulano de tal, tal. Eu cheguei, não falei eu, fulano de tal, falei: eu quero ser liberto das drogas. Eu quero a cura desse mal que está me fazendo. Mas o nosso mal, que a gente não leva isso para o Senhor, a gente guarda. Isso vai nos corroendo, isso está nos matando. A situação que eu e você estamos vivendo está nos matando. Olha para si. Se a questão toda é céu, se Jesus vier hoje, você vai com Ele? Você não precisa me responder. É por quê? Porque você precisa de alguma coisa do Senhor. Porque você precisa ser curado por Ele. Quantos ainda fica preso ao passado? Eu até queria, mas eu não concordo, eu não vou fazer isso. Irmão, não é você, é Ele. Quando eu tentei, que eu me converti umas 3 vezes, eu ia, daqui a pouquinho estava em casa, aleluia, escutando os hinos, daqui a pouquinho passavam meus primos, suviando. Falei: meu Deus, eu vou atrás desses caras. Ia, meu Deus, me perdoa, porque eu achava que era por mim. Mas teve um dia que eu falei: Senhor, vai ser pelo Senhor. Primeira coisa que Deus fez, eu aceitei Jesus, acho que no mesmo dia, ou foi no outro dia. Eu nem tinha conversado com meu primo. Aí rapaz, não escutei o assovio do cara não, graças a Deus, mano. Aí quando eu passei em frente à casa dele correndo, primo, eu falei: meu Deus, não acredito, mano. Cara, eu aceitei Jesus, mano. Eu falei: graças a Deus. Hoje ele é um dos grandes líderes da Ceifa Universal, junto com o Fábio, o apóstolo Fábio. E eu estou aqui. Por que eu estou falando isso, irmão? Eu não estou pregando de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, eu sou pior desse lugar. Eu só estou falando que aquilo que nós mais precisamos é de Jesus, irmãos. Não adianta a gente maquiar a nossa vida e andar com uma capa por aí. Não adianta a gente achar que é cristão e não somos. Não adianta a gente se fantasiar de algo que na realidade nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós precisamos largar essa capa e falar: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, Senhor, eu quero ter uma vida plena contigo. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não falou que queria ver, ele queria ser curado. Mas aí segue o texto: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, a nossa vida em Cristo é vida de caminho. A palavra de Deus vai dizer que tem 2 caminhos. Há caminhos que parecem ser bom, mas o final é de morte.
estreito é a porta, mas nos conduzirá à vida. Esta noite Ele está aqui, e Ele te pergunta: qual caminho que você escolhe? O nosso mal, que nós temos o olhar para os caminhos bons, o olhar de Ló. Abraão chega, onde você olhar, você pode ir. Ele olha para o quê? O bom. Opa, que beleza, que maravilha. Mas ao chegar ali, ele estabeleceu uma vida ali. As pessoas pregam errada, falam que ele não se deu mal não, de início não. Ele prosperou naquela terra. Ele foi um dos caras top das galáxias. Tenho minha vida sob controle, agora sim. Olha lá, o mané do Abraão, rodando aí nesse deserto. A palavra de Deus diz que, por amor a Abraão, o Senhor livra ali a família de Ló, que achou também justo a Ló. Mas olha só um caminho que parece ser bom. Não estou pregando medo, eu estou pregando o caminho, que é Jesus Cristo. E eu não sei qual o caminho que você leva, eu também nem quero saber. Só sei de uma coisa, que existe um único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, a verdade e a vida é uma só pessoa, Jesus Cristo. Não existe nada além dele. Não existe Deus maior do que ele. A palavra de Deus diz que sem ele, nada do que foi feito seria feito. Que ele morreu por mim e por você, e ele mesmo se ressuscitou. A palavra de Deus diz, e ele fala: Pai, está consumado. Filipenses vai dizer que por causa disso tudo, ele foi posto um nome acima de todo o nome, e o nome de Jesus, todo joelho se dobraria, toda língua confessaria. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus foi pregada. Volto a dizer, eu gosto de terminar no horário. Mas esta pergunta de Jesus, ela não quer se calar. O que queres que eu te faça? No nosso meio aqui hoje veio pessoas depressivas, pessoas que tinham até sentença de morte, pessoas que de repente hoje achou que era o fim. Mas Jesus hoje te convida a falar com Ele. O que queres que eu te faça? Ele hoje não somente quer te curar desse teu trauma, mas Ele quer te salvar, melhor ainda. Ele quer te dar umas vestes novas. E Ele hoje quer que você se assente com Ele à mesa. Então nesta noite, quero saber se há alguém que queira aceitar ou queira voltar para os caminhos do Senhor. Não é o meu caminho, é o caminho dele. É o caminho que Ele projetou para a tua vida. É um caminho que Ele fala que é de vida e não um caminho de morte. É um caminho de salvação para a tua alma. Quando aqueles homens estavam na prisão, a prisão ali começa a ter o terremoto, e aquele homem tenta se matar. Opa, peraí, pô, estamos aqui. A prova daquele homem, para aquele homem foi: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Nesta noite o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Ministério de louvor, vai louvar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração,